Muito boa tarde a todos, cumprimentos. Vamos então dar início a este painel. Quero felicitar vivamente as organizadoras, os organizadores deste colóquio, desta conferência, expressando de facto o gosto que tenho em aqui estar. É muito importante que se debatam estes temas de grande atualidade, grande relevância na universidade. Julgo que a universidade cumpre a sua missão, abrindo-se à sociedade e debatendo, refletindo sobre estes temas, e também a particular circunstância, não é, de ser uma organização que envolve a Faculdade de Direito, de onde venho, e a Faculdade de Letras, de onde estou, e parece-me que é uma feliz iniciativa que espero que possa replicar-se noutras ocasiões, deste lado ou do outro, do relevado, não é? Muito bem. E cumprimento naturalmente os professores membros deste painel, o Sr. Professor Viriato Sormanho Marques, Sra. Professora Maria José Mesquita. É para mim, de facto, uma alegria aqui estar, um privilégio. Expresso aqui a minha admiração e dizer que estou aqui no papel cómodo de moderadora e, portanto, vou ouvi-los com muita atenção. É um tema interessantíssimo. Quando vi aqui no título, não é, o Fallen On, e depois deste ano e tal enfim, de iniciativas várias no quadro da conferência sobre o futuro da Europa, de facto é muito importante refletir sobre enfim, o nosso devir coletivo nestas matérias. E, portanto, sem mais delongas, Sra. Professora Maria José Mesquita tem a palavra. Eu não gosto muito, mas obrigada. Ora bem, então, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimento a senhora professora Maria João Estorninho, enfim, na sua qualidade de presidente do grupo a que pertence de Ciências Jurídico-Políticas, e naturalmente, enfim, é um gosto e uma honra também tê-la aqui a participar neste primeiro evento de lançamento do módulo Jean Monnet, e cumprimento naturalmente também a senhora professora Viriato Sormanho Marques, de quem me recordava dos idos tempos, já há alguns anos, uma década, enfim, dos trabalhos de tarefas e ações Jean Monnet promovidas pelo Sr. Professor Fausto Quadros, enfim, que também nos deu o gosto de estar aqui hoje, porque no fundo também lançou estas temáticas e estas ações na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Enfim, e eu hoje trazia aqui naturalmente algumas notas e algumas considerações sobre o tema deste último painel, que basicamente tem a ver com as noções, não é, de que se já falou hoje, direitos fundamentais e Estado de Direito enquanto valores da União, após a Conferência sobre o Futuro da Europa e aquilo que temos hoje em cima da mesa em termos de propostas follow-up ou sequência pelas instituições e algumas questões e desafios. E retomando já agora, enfim, e sem prejuízo depois de ir passar em revista aos tópicos que, enfim, acabei por enunciar em 2 PowerPoints apenas, para simplificar, mas olhando para aquilo que foi dito hoje nesta convergência, digamos, de linha de raciocínio entre os senhores professores, enfim, da Faculdade de Letras e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas a verdade é que a temática deste último painel tem muito a ver com o que se disse hoje no primeiro painel, ou seja, qual é o contributo, por um lado, não é, do direito, enfim, para a cultura europeia e vice-versa, não é? E em que medida se construiu e se pode construir a partir de agora, não é, uma outra dinâmica diferente, ou com algumas alterações pelo menos, digamos, de ideias comuns e de direito comuns aqui no quadro geográfico da Europa. E, portanto, aquilo que lhes trazia em termos de ideias base ou de ideias síntese, era um pouco nessa linha, porque de facto estamos aqui no momento, no pós-conferência sobre o futuro da Europa, enfim, que talvez, por um lado, infelizmente, tenha passado um pouco despercebida face à esmagadora, enfim, importância dos acontecimentos concorrentes ao mesmo tempo, mas a verdade é que, do ponto de vista da construção de um direito comum, parece ser aqui um momento também, supostamente, eu vou dizer supostamente, porque eu própria tenho algumas dúvidas sobre isso, mas supostamente decisivo, em particular no que diz respeito a direitos fundamentais e Estado de Direito, primeiro, não é? Porque para todos os efeitos, como vou referir, é um momento importante de participação
da cidadania europeia, enfim, que devia ser a razão de ser da integração europeia, no fundo, e a razão de ser também do processo decisório, e Estado de Direito também, porque, obviamente, enfim, o modo como se escolhem, como dizia hoje o professor Barbas Homem, e aplicam as regras do jogo, não podem ser, enfim, não pode ser feito de qualquer maneira, tem que haver aqui um mínimo de formalidade e um mínimo, enfim, de regras cognoscíveis e transparentes, e nestas matérias que, no fundo, enfim, são através delas que se pode definir esse futuro, enfim, mais ou menos negro ou cinzento. Hoje já estamos todos um pouco numa versão pessimista, pelo menos no momento presente da Europa, mas enfim, que se vai definir aquilo que pode melhorar ou ser melhorado na Europa. E, portanto, enfim, os tópicos que lhes queria trazer eram estes. O primeiro, para salientar, e obviamente não vou repetir tudo aquilo que já foi dito, mas estas duas temáticas são uma constante da integração europeia, e também o são, não é? Porque a construção europeia foi exatamente criada para garantir a paz na Europa e, obviamente, para, enfim, construir uma Europa diferente, livre de conflitos daqueles, enfim, que infelizmente assistimos hoje, não é? E esses instrumentos de proteção dos direitos do homem e direitos fundamentais e também do Estado de Direito, como, enfim, a professora Ana Pinto hoje também nos explicitou, são um leque muito alargado, mas é um leque muito alargado com naturezas, agora, enfim, voltando para a minha sardinha, que é o direito, com naturezas jurídicas muito diferentes e com efeitos muito diferentes. E, portanto, também estamos aqui neste ponto em que, para a proteção dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, começaram a surgir um conjunto de instrumentos menos formais, ou mais de soft law, enfim, como diríamos no direito internacional, mas, enfim, cuja certeza também às vezes não é tão evidente, enfim, confesso que pelo menos para mim não é. E, portanto, aqui, a partir destas, digamos, duas notas, gostava então de lhes trazer algumas outras notas adicionais sobre aquele que foi o resultado da Conferência sobre o Futuro da Europa, especificamente nestes dois temas, portanto, direitos fundamentais e Estado de Direito. Naturalmente que antes disso, permitam-me só também deixar aqui 3 linhas, enfim, de pensamento sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. Porquê? Porque é que lhes disse há pouco, não é, que este era um exercício importante para a construção europeia na ótica da cidadania? Porque pela primeira vez, não é, houve um momento de participação, e posso dizer direta, depois o modo como se chegou a essa participação direta é que pode ser mais ou menos cognoscível e compreensível, mas para todos os efeitos, nós os cidadãos, não os que aqui estamos, presumo eu, mas outros cidadãos da União Europeia, tiveram assento, digamos, em 2 das etapas da estrutura piramidal da conferência, portanto, basicamente, enfim, vou deixar de fora a primeira etapa, que era uma plataforma multilingue em várias línguas, porque aí todos podíamos participar, mas mais estruturadamente os cidadãos tiveram assento naquilo que foi designado como painéis de cidadãos europeus, 4 painéis de cidadãos europeus, e depois esses painéis foram, através, enfim, de uma representação, enfim, parcial desses painéis, tiveram assento também no plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa. Enfim, e eu, sem prejuízo de outras formas que no passado existiram, através das quais nós, cidadãos, podemos expressar a nossa opinião sobre alguma coisa na Europa, obviamente a primeira é através do voto, não é? Para os nossos representantes ao nível dos órgãos nacionais. E, enfim, segunda linha, quando votamos, não é, nas eleições para o Parlamento Europeu, ou quando alguns cidadãos votam, não é, para as eleições do Estado-membro de residência nas eleições municipais, mas fora isso podemos dar, enfim, a nossa opinião em alguns contextos, consultas sobre livros brancos, livros verdes, enfim, algumas plataformas que são lançadas para os cidadãos darem a sua opinião, mas enfim, ou podemos até, peço desculpa, promover as chamadas iniciativas de cidadania, com vista a despoletar uma iniciativa legislativa sobre uma data matéria, mas obviamente que fica sempre sujeito à aplicação de um conjunto de regras estritas, mais ou menos exigentes, nomeadamente em termos de número de cidadãos participantes e 1 milhão e de vários Estados-membros, e depois fica sempre sujeito, obviamente, ao crivo da Comissão. A verdade é que esta expressão direta para ouvir os cidadãos sobre o que é que eles querem para o futuro da União Europeia, encontra aqui nesta Conferência sobre o Futuro da Europa
um instrumento, eu diria, bastante interessante, enfim, e é digno de aplaudir, não sem reminiscências, seguramente elas existirão, enfim, na antiguidade clássica, sem dúvida nenhuma, mas eu ficar-me-ia pelas inspirações mais próximas do nosso século, sobretudo das Assembleias de Cidadãos, enfim, na Irlanda, que é um exemplo de sucesso, e também pelo menos um ou outro exemplo mais recente, como é o caso da França, enfim, em matéria de ambiente e alterações climáticas. E, portanto, essa era a primeira nota que deixo. Ou seja, os cidadãos puderam dizer o que é que queriam para as próximas décadas na Europa. Segundo, esta conferência sobre o futuro da Europa também, enfim, não aparece do nada em termos de metodologia e em parte vai buscar aquilo que também foi dito hoje de manhã sobre o modo como se elaborou primeiro a Carta dos Direitos Fundamentais, depois o tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. Para quê? Para trazer diferentes legitimidades para dentro, digamos, da elaboração de um certo texto, ou a Carta ou o Tratado Constitucional, mas permitindo que essas diferentes legitimidades se pronunciassem. E, naturalmente, legitimidade democrática, representantes dos Parlamentos Nacionais do Parlamento Europeu, legitimidade da integração, representantes da Comissão, legitimidade, enfim, da intergovernamental, por via da representação, sobretudo do Conselho. Agora, é verdade que nesses momentos convencionais, não é, no passado, enfim, 2000 e depois com o Tratado Constitucional mais tarde, obviamente que os cidadãos participaram indiretamente. Porquê? Porque elegeram os seus representantes aos Parlamentos Nacionais e ao Parlamento Europeu, mas nunca lhes tinha sido perguntado diretamente o que é que queriam sobre este tema ou sobre aquele tema. E, portanto, tiveram aqui uma dupla participação. Depois, a terceira nota que deixava, e obviamente que isto se projeta sobre os resultados da conferência, pelo menos na minha opinião, em termos jurídicos estritos, é que a natureza como se organizou toda esta conferência, não é, passou por aquilo que nós chamaríamos fontes de soft law, porque basicamente o que temos é uma declaração conjunta de 3 instituições, enfim, que não têm um valor jurídico vinculativo. Pode ter, peço desculpa para os administrativistas, que aqui está pelo menos aqui a senhora presidente da mesa, e mais um, não é? Mesmo que as instituições se autovinculassem a seguir o que os cidadãos queriam, a verdade é que a natureza da fonte não permite dizer que é obrigatório seguir aquilo que os cidadãos disseram que queriam para o futuro da Europa. E parece-me que esse é um ponto, pelo menos para os juristas, importante. E, portanto, foi feito através de um método relativamente informal. Agora, o que é que saiu daqui? Isso é que é importante. E o que é que se fez sobre estas matérias, sobretudo de direitos fundamentais e Estado de Direito? Houve um dos 4 painéis de cidadãos europeus que se dedicou, enfim, por agrupamento, a parte dos 9 temas que foram definidos para a conferência. Basicamente, enfim, esses temas têm a ver com, enfim, democracia europeia, valores e direitos e segurança, não é? E depois daqui saiu desse painel número 2 um conjunto de chamadas recomendações. Ora bem, naturalmente, enfim, que não tenho tempo de passar em revista todas, mas há algumas que gostava de sublinhar que talvez expressem algumas preocupações transversais dos cidadãos europeus. Portanto, eu não me vou, nem me posso pronunciar agora, até porque não é tão conhecido como eu gostaria o modo como se aplicaram os critérios, não é? Que deveriam determinar a seleção para efeitos de representatividade, enfim, quanto mais estatística, não é? Entre Estados, enfim, média etária, sabia-se que se queria que uma grande parte do painel, 1/3, fosse pelo menos jovens, não é? Que são aqueles que vão acompanhar o futuro da Constituição Europeia. Mas depois entre, enfim, idade, profissão, género, enfim, todos esses critérios geográficos, não há assim tanta transparência nesta matéria. Mas adiante, o que é que saiu daqui, bem ou mal, os cidadãos estiveram lá e falaram. Portanto, o povo falou, né? em sentido próprio. Há aqui 3 ou 4 pontos destas recomendações que saíram deste segundo painel que me parecem interessantes. A primeira linha tem a ver com a proteção da democracia e do Estado de Direito. E há sempre aqui uma ideia, eu acho que esta também é uma ideia transversal importante, que os cidadãos acham que nem têm suficiente participação, nem são suficientemente ouvidos, e, obviamente, nem são suficientemente consultados. Portanto, e esta ideia
projeta-se em várias destas recomendações, não é? Seja, por exemplo, na proteção da democracia, uma proposta, fazer uma conferência anual sobre o Estado de Direito, na sequência do relatório anual do Estado de Direito, que falou a professora Ana Pinto de manhã, mas agora com participação dos cidadãos. Não queremos só agentes representativos dos poderes públicos, enfim, ou das outro tipo de instituições, queremos os cidadãos presentes. Por exemplo, ou então uma preocupação, por exemplo, grande com a proteção dos cidadãos em termos de proteção de dados e cibersegurança. Portanto, esta é outra também das, digamos, das ideias fortes daquilo que os cidadãos propuseram como recomendação em termos também de, obviamente, direitos fundamentais e democracia. Porquê? Porque aliado à proteção de dados e à proteção contra, falando em cibersegurança, nosso ataque matinal, já me estava a esquecer, mas enfim, cibersegurança também é isso, mas obviamente aliado também a uma ideia que é, digamos, bastante marcante nas recomendações, que é a ideia do pluralismo dos mídias e, portanto, a importância da informação correta, fidedigna, com fact-checking, no quadro da União Europeia. Portanto, e esta, obviamente, que se reflete, quer no Estado de Direito em geral, naturalmente, não é? Quer na linha da proteção dos direitos fundamentais. Depois também há aqui algumas ideias interessantes do ponto de vista do Estado de Direito e também dos próprios direitos, neste caso de cidadania, que têm a ver com alguma ideia de reforma das instituições. E há pelo menos duas, enfim, que eu acho que expressam bem as preocupações dos cidadãos. Referendo europeu sobre matérias importantes, enfim, ainda não se chegou lá, e o segundo, uma lei eleitoral uniforme para o Parlamento Europeu, para evitar as capturas, não é, das eleições do Parlamento Europeu pelos partidos nacionais, por um lado, não é, e até, inclusive, depois isto vai ao ponto, um pouco mais adiante na escala dos follow-up, e até possibilitar, ou dizem os cidadãos que se deveria possibilitar, votar em partidos europeus e não só em partidos nacionais, que depois, por sua vez, se agrupam em partidos europeus. E depois a última, enfim, a nota que deixava tinha a ver com a participação dos cidadãos no processo legislativo. Uma ideia também, enfim, interessante é ter cidadãos observadores no processo legislativo, enfim, o que também parece indiciar que ou os parlamentos nacionais, que também têm uma palavra a dizer no processo legislativo da União, enfim, não fazem o seu trabalho de explicar àqueles que os elegeram como é que vão os processos legislativos e, obviamente, e eu agora aqui diria, e defender o princípio da subsidiariedade e o espaço próprio dos parlamentos nacionais, porque também é disso que estamos a falar naturalmente, para não haver aqui uma supra e grande Europa, enfim, que abafe os Estados, e acho que isso também deve ser uma preocupação dos cidadãos, e por outro lado também uma ideia de, curiosamente, reabrir debate sobre Constituição Europeia, ou seja, porque parece que os cidadãos indiciam nestas matérias, não é? Enfim, só estou a falar destas duas, depois há muitas, enfim, foram tratadas pela conferência, que porventura os tratados que temos não chegam, não são bons suficientes nem para defender os cidadãos, nem para, enfim, lhes dar voz e se calhar nem para modelar o que queremos do futuro e nem para responder às crises do presente, porque a verdade é que aquilo que saiu dos debates vários, enfim, destes vários painéis, é que o que temos não se aplica e depois vai-se arranjar umas regrazinhas ao lado, peço desculpa dizer assim, um soft law ali ao lado em paralelo, há uns regulamentos, enfim, que servem para tapar aquele buraco, porque é preciso fazer alguma coisa e o resto não funciona, mas enfim. E estas, no fundo, foram as grandes linhas que saíram deste segundo painel. Depois, passando para a outra etapa da conferência sobre o futuro da União Europeia, naturalmente que vamos encontrar aqui, digamos, duas linhas que coincidem em parte com as preocupações dos cidadãos. Porquê? Porque as recomendações depois transformaram-se no plenário da conferência em propostas, basicamente 49 e 326 medidas concretas, uma enormidade, não é? Como calculam. Mas enfim, há aqui pelo menos duas linhas temáticas que foram beber em essas recomendações, uma sobre valores, não é? Estado de Direito e Segurança, grande preocupação dos cidadãos, e sobre a democracia europeia. Portanto, todas estas ideias de transparência, de informação aos cidadãos, de participação acrescida no processo de construção europeia, de conhecimento do processo legislativo da União Europeia.
obviamente são preocupações grandes, não é? E até achei particularmente de graça, há uma que basicamente a ideia era primeiro arrumem a casa e depois então exportem os valores da União Europeia para Estados terceiros, porque quem não arruma a casa não tem legitimidade para impor o que quer que seja de valores europeus a terceiros Estados ou outras organizações. Mas enfim, só estou a pôr estas palavras que são da boca dos cidadãos, não são da minha boca, apesar de às vezes pensar alguma coisa parecida com isto. Ora bem, duas notas em termos de follow-up, presente e questões. Obviamente que isto é uma enormidade, 49 propostas, 325 medidas, portanto é preciso traduzir isto em alguma coisa. Naturalmente que as instituições europeias, o Parlamento, o Conselho e a Comissão, uma vez que assumiram o compromisso, não é, de fazer alguma coisa com estes outputs da conferência sobre o futuro da Europa, e eu agora já lembro que relutantemente foi lançada, já quase no final da presidência europeia, enfim, à qual não tinha sido dada muita importância durante todo o primeiro semestre, mas esse é o tema, lá foi lançada. E a partir do momento em que foi lançada, as instituições também querem dar aqui algum seguimento. Eu digamos, distinguiria talvez a posição, enfim, a posição das três instituições, porque ela é um pouco diferente em termos, digamos assim, de ponto de partida. Enfim, o Conselho, devo dizer que fez um esforço, não é, de apresentar um documento mais técnico, no sentido de dizer, basicamente, o que é que era preciso, não é? Do ponto de vista legislativo, o que é que o Conselho podia fazer sozinho e só podia fazer com outras instituições, e, enfim, entendeu que muito poucas coisas implicavam revisão de tratados, mas depois, em termos práticos, ainda, eu diria, enfim, tirando os temas que já estavam a ser debatidos, não é? No quadro do Conselho e dos processos legislativos, eu confesso do que estudei e tentei apurar, não encontrei grande sequência, se é que eu posso dizer assim. Agora, a posição do Parlamento Europeu é mais interessante porquê? Para mim, por duas razões. Primeiro, porque assumiu claramente que esta expressão da vontade dos cidadãos europeus implicava um processo de revisão dos tratados. E não só achou isso, como promoveu e abriu formalmente um processo de revisão dos tratados, que aliás depois o Conselho, enfim, parou, ficando à espera daquilo que o Parlamento vai dizer em dezembro deste ano, o que também, enfim, eu acho que aborreceu um pouco o Parlamento Europeu, porque o processo está aberto, uma vez que está aberto e que há propostas, enfim, vou só mencionar duas ou três, elas têm que ser projetadas, não é? Numa transmissão dessas propostas ao Conselho Europeu e, naturalmente, também aos Parlamentos Nacionais. Agora, quais são aqui as principais preocupações do Parlamento em termos de revisão dos tratados? Tratar da regra da unanimidade, porque a regra da unanimidade nos casos em que subsiste, e, enfim, falámos disso agora mesmo no painel anterior, impede a tomada de certo tipo de decisões que depois, enfim, deixa a União Europeia, como está a deixar agora, a propósito da violação dos valores da União, numa espécie de beco sem saída. Segundo, reforço dos poderes do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu aqui quer ter direitos de verdadeiro legislador da União Europeia, com a iniciativa legislativa direta que não tem hoje, e, além disso, com, enfim, um poder mais alargado em matéria de orçamento da União Europeia e já agora também de clarificação do famoso processo por incumprimento dos valores da União do artigo 7º, que não se consegue aplicar, aliás, que foi o grande promotor da abertura desse processo. Depois, à parte disto, naturalmente que o Parlamento Europeu se compromete a dar seguimento a estas várias propostas no quadro das outras competências que tem, não é? Porque o problema do Parlamento Europeu é que pode aprovar certo tipo de atos, mas não legisla sozinho e, portanto, não legisla sem que haja uma proposta da Comissão, ainda que haja uma iniciativa legislativa indireta sua. E, portanto, aquilo que o Parlamento, no fundo, pôde fazer sozinho, que é abrir o processo de revisão dos tratados, abriu. E agora, enfim, vamos ver como corre. Do ponto de vista da Comissão, obviamente que houve aqui uma grande preocupação de assumir, não é? Que iria dar voz a estes pedidos, entre aspas, dos cidadãos europeus e naturalmente assumiu isso logo numa comunicação em 2022, portanto transformar isto em ação, assumiu isso logo no discurso do Estado da União, assumiu na carta de compromisso que dirigiu aos presidentes das outras instituições e assumiu também, obviamente, no programa da Comissão para 2023. E aqui a Comissão, enfim, fez uma espécie de distinção entre aquilo que já estava em curso, não é? Aquilo que já estava à espera dos co-legisladores da União Europeia, as novas propostas que iria apresentar e, obviamente,
inspiradas naquilo que os cidadãos propuseram para a Europa e também, enfim, admitiu que teria que ter ações em novas áreas. Enfim, mas reparem, portanto, isto aqui, eu às vezes preocupa-me a aplicação do princípio isto é um parênteses, do princípio da subsidiariedade, ou seja, parece que a Europa tem que fazer tudo pelos Estados. Enfim, e às vezes há aqui, enfim, quando olhamos para este follow-up, portanto, isto são páginas e páginas e centenas de medidas em curso, de medidas que estão para aprovar em processo legislativo, de novas medidas, de novas ideias, enfim, e depois parece que para os Estados não resta fazer nada. E confesso que isso me preocupa um bocadinho, porque a democracia representativa também começa, obviamente, ao nível dos órgãos constitucionalmente consagrados. Mas, enfim, de todas estas várias, muitas propostas que a Comissão acolheu e a que quer dar seguimento, deixem-me só referir 2 ou 3, e algumas que estão em linha, são novas, e que estão em linha com a preocupação dos cidadãos. Uma delas, naturalmente, tem a ver com a participação dos cidadãos no debate sobre o Estado de Direito. A segunda tem a ver com a regulação da liberdade, enfim, de imprensa, porque no fundo, quando se está a falar de pluralismo dos mídias, não é? Está-se a falar de liberdade de expressão no quadro de uma sociedade democrática, enfim, que é uma matéria tratada em todas as convenções de direitos humanos, aplicada pelos tribunais, nomeadamente o Tribunal de Estrasburgo, mas enfim, ainda assim não é suficiente, é preciso fazer mais alguma coisa. Depois, uma carta, mais uma declaração, sobre a participação dos cidadãos na construção europeia, para dar exatamente corpo a essa ideia, a essa preocupação, não é? E depois também são mais 2 notas, pronto, além de um portal de participação corrente dos cidadãos, a participação dos cidadãos como observadores convidados em alguns processos legislativos da União Europeia, enfim, não sei ainda exatamente o que é que isto significa, e depois o outro tema, este sim, que gostava de me ocupar, que era replicar a experiência dos painéis de cidadão europeus em temas-chaves relativamente aos quais a Comissão vai apresentar propostas de atos legislativos. E a Comissão já pôs isto em marcha, portanto, assumiu isto como uma espécie de autovinculação sua e lançou alguns temas para debate. O primeiro era sobre desperdício, enfim, alimentar, outro sobre, por exemplo, mobilidade, enfim, e ensino, entre outros. E, portanto, a Comissão assumiu que esta ideia, também lançada, enfim, por esta ideia geral de participação maior dos cidadãos europeus, tinha que ter uma sequência, ou seja, o modelo de democracia participativa que está na segunda e na terceira etapa da Conferência sobre o Futuro da Europa, assume a Comissão que vai passar a ser o modelo da União Europeia, não é? De auscultação dos cidadãos pré-iniciativa legislativa. Ora bem, 2 notas sobre isto. Obviamente, tudo aquilo que for auscultar os cidadãos europeus enquanto exercício de cidadania também participativa e inclusive é deliberativa, porque aquilo que os cidadãos, enfim, pediram à União Europeia resultou de deliberações tomadas no quadro desses painéis de cidadãos e depois do plenário da conferência. Mas, por um lado, eu acho que essa é a parte boa, é como é que se acomoda, digamos, uma maior participação e um maior exercício de cidadania, eu diria política, em sentido próprio, no quadro da União Europeia. Mas depois preocupa-me também, deixo esta nota, também já devo estar no tempo, provavelmente, pronto, a nota de preocupação é que modelo de novas regras se quer na União Europeia para este efeito. Ou seja, este modelo informal vai concorrer, ou melhor, já concorreu e está a concorrer agora, porque a Comissão já aplicou, com outros modelos formais de iniciativa de cidadania, ou seja, parece que vale mais, vou dizer assim, aquilo que um painel de cidadãos informal composto por 200 cidadãos europeus diz que quer para a Europa, do que uma iniciativa de cidadania que implica 1 milhão de cidadãos europeus, cidadãos de um número significativo de vários Estados, sujeito a crivos, enfim, de fundamentação e outros, e portanto, isto agora, enfim, alegremente, surge aqui um grande acervo de ideias para avançar na construção europeia. E esta ideia de não formalização mínima de instrumentos que são as regras do jogo, do princípio democrático, da democracia representativa / participativa, não é? E também de concretização de um direito fundamental da cidadania europeia, não é? Confesso que me preocupa, porque me parece que em muitas matérias esta tem sido uma postura, em particular da Comissão, que obviamente, enfim, é aqui voluntariosa e quer avançar, mas a verdade é que avança sempre à latra.
Os tratados estão lá, dizem o que dizem e avança-se aqui. Portanto, acho, ou melhor, preocupa-me, enfim, que se avance sem um mínimo de formalização sobre, obviamente que por um lado também vai contra o princípio da transparência, naturalmente, eu diria que também vai contra o princípio da proximidade dos cidadãos, porque se me perguntaram quais são exatamente as regras com que se constituiu agora um painel de cidadãos sobre desperdício de comida. Bom, eu devo dizer que não sei. Vi 2 contratos celebrados pela Comissão para fazer um random selection de X cidadãos europeus, mas se me perguntarem como, eu não sei. Portanto, também não fiquei propriamente esclarecida. E, portanto, acho que estes temas deviam ser tratados com um pouco mais de cuidado. E por outro lado, não é? Era como é que se articulam estes novos modelos ou regras do jogo, entre aspas, com os existentes, não é? Primeiro, se não os tornam obsoletos, num certo sentido, não é? Ou então se não implicam aqui uma mutação constitucional, enfim, das regras europeias enquanto Constituição material. Portanto, estes são alguns temas que deixo, não são todos, mas que me preocupam também enquanto cidadã, enfim, e também devo dizer, não tenho a certeza que contribuam, primeiro, para resolver muitos problemas que a Europa tem hoje, e são muitos, não é só o Estado de Direito, é a dependência energética, enfim, são vários, e portanto não sei se são suficientes para isso, ou se são apenas assim avanços para distrair um pouco das grandes, enfim, das grandes dificuldades, não é? E temas muito complexos que a Europa tem perante si, enfim, e que infelizmente vai gerindo, mas de facto não consegue dar uma resposta cabal. E obviamente, digo eu, sendo europeísta relativamente convicta, mas enfim, com algum distanciamento e sentido crítico, espero eu ainda. Muitíssimo obrigada, Sra. Professora Maria José Mesquita. Tocou aqui, de facto, pontos fundamentais e, em particular, enfim, a questão da democracia, não é? Que está, de facto, no cerne das nossas preocupações e que é um dos valores fundantes desta nossa Europa. E muito interessantes esses aspectos que trouxe e que recordou em termos destas propostas que resultaram deste processo e esses dilemas, não é? Esses dilemas destes mecanismos de auscultar os cidadãos europeus, mesmo por mecanismos informais, e a necessidade, enfim, que todos reconhecem, de algumas reformas que nos permitam, eu ia dizer, aprofundar estes mecanismos democráticos em que a Europa se funda, mas não sei se o nosso desafio não é maior ainda, não é? Não aprofundar ou manter, como manter, porque de facto eu diria que há um processo de erosão que sentimos, não é, todos os dias. E também me lembrei e partilho da sua preocupação, não é? Até que ponto é que estes mecanismos ou as tais reformas institucionais que se pensa iniciar, conseguirão superar o profundo alheamento que nós sentimos dos cidadãos europeus relativamente a esta Europa, não é? Os níveis de abstenção profundos e que são, enfim, sinal desse, e que não são apenas na democracia europeia, em termos das instituições europeias, não é? Que também nos preocupam mesmo em termos nacionais, e acho que é um dos sinais. O nível brutal de abstenção e os cidadãos que se transferem para as redes sociais ou agora para as ruas de novo, não é? E, portanto, isso também, enfim, partilho completamente dessas suas preocupações. Muito bem. Haverá algum tempo também de debate depois, não é? Julgo que sim, e portanto, sem mais delongas, Sr. Professor Viriato Sormanho Marques, vamos ouvi-lo com todo o gosto, interesse, atenção. Muito boa tarde a todos, espero que me ouçam bem. Queria evidentemente saudar as minhas colegas de mesa, é um grande prazer estar com elas aqui. Queria também agradecer o convite que me foi feito pela minha colega Teresa Nunes, aqui da Faculdade de Letras.
e explicar-vos que, de alguma forma, enfim, o que vos trouxe vai enfim, ser muito reduzido, na medida em que tinha preparado uma intervenção assim mais longa, mas tenho aqui o relógio que não me deixa enganar. E de facto, eu recordo-me, quando falei com a professora Teresa Nunes, eu disse-lhe que queria apresentar uma intervenção sobre o futuro da Europa, não é? Portanto, e é mesmo isso que quero fazer, mas talvez valha a pena falar um bocadinho do passado, não é? Ou seja, eu estava aqui a tomar notas antes de começar a conferência e o primeiro livro que escrevi sobre temas europeus foi em 1985, há 38 anos. Eu penso que a maior parte das pessoas aqui nem sequer tinham nascido, não é? 38 anos atrás. Chamava-se Europa, o risco do futuro. Saiu em março de 85. Tínhamos a Guerra Fria. Ainda não estava o Gorbachev, não é? O Gorbachev nesse mês subiu ao trono, não é? Em Moscou. E tínhamos, de facto, em cima da mesa havia uma questão chamada guerra nuclear limitada. De um lado e do outro, do lado do Pacto de Varsóvia, o Marshal Ogarkov, do lado da NATO, o general Bernard Rogers, tinham organizado dispositivos militares que previam a possibilidade de um confronto nuclear limitado no território da RDA, da RFA e da Polónia e um bocadinho do que era na altura a Checoslováquia. Esse foi o primeiro livro. Ou seja, Portugal estava no processo de adesão, não é? Que depois concretizaria, mas aquilo que me desafiou foi este desafio existencial de uma guerra. Depois, em 93, escrevi um segundo livro, para além dos artigos, aquelas coisas, mas um outro livro, chamado Europa, Labirinto ou Casa Comum, na sequência de Maastricht. Aliás, Maastricht foi nessa altura que entrou em vigor, e porque me parecia que o tratado tinha problemas graves, que se me revelaram absolutamente, não é? Depois, em 2005, coordenei um conjunto de conferências na Presidência da República que deu origem a um livro com vários autores sobre o Tratado Constitucional Europeu, não é? Os últimos 2 livros que escrevi foi também já naquele período da crise do euro, erradamente designada como crise da dívida soberana, que é uma coisa só para os historiadores do futuro vão rir-se com essa designação. De facto, é a crise da União Económica Monetária e a crise do sistema político que a gera. E foram 2 livros, um em 2014, chamado Portugal na Queda da Europa, e em 2019, chamado Depois da Queda. Bom, eu nunca pensei que em 2023 estaríamos na situação em que estamos, não é? Que é uma situação absolutamente aflitiva, não é? Ou seja, temos uma guerra a decorrer, uma guerra dirigida, na minha opinião, por pessoas que não fazem, a maior parte delas não têm bem a noção do que é que está a acontecer, não é? Uma guerra que pode resvalar com relativa facilidade, não é? Para o patamar nuclear e a partir daí para, enfim, o Armagedão. Mas permitam que coloque ainda a questão da Europa num outro contexto. De alguma forma, a Europa tem sido um dos 3 temas aos quais tenho dedicado uma atenção intelectual e vivencial, ou seja, tenho dado uma parte da minha vida para perceber isso, não é? A segunda questão é o federalismo, ou seja, tentar encontrar um modelo de nos unirmos como seres humanos, independentemente dos países a que pertencemos, porque estamos numa situação crítica como espécie na habitação incompetente deste planeta, não é? A nossa habitação, nós temos um comportamento viral em relação ao planeta. Se querem perceber como é que os tecidos das neoplasias atuam no corpo humano, basta perceber a forma como a espécie humana está a atuar na Terra, não é? Ou seja, o federalismo é, na minha perspectiva, e o federalismo na matriz norte-americana, que infelizmente está na situação catastrófica em que vemos hoje, não é? Em 2021 o grande tema da ciência política americana era a guerra civil, depois o Putin deu uma ajuda e a coisa mudou para um terreno mais tranquilo, não é? Mas de facto a questão central, porque é que nós precisamos da Europa, porque é que nós precisamos de federalismo? Porque estamos de facto a viver incompetentemente no planeta, ou seja, a crise global do ambiente e do clima, não é? Ou seja, para mim, isto é o triângulo fundamental. Temos que trabalhar com estas dimensões. Senão, estamos, no fundo, a tirar ao lado, digamos assim. Bom, eu iria muito dentro da rapidez possível, tenho o relógio a contar.
abordar estes 4 temas. Na verdade, vou abordar 3, ou seja, vou abordar fundamentalmente o ponto introdutório, onde é que nos encontramos. Curiosamente, reparem que todos os períodos que... Reparem, porque eu também reparei nisso, nunca tinha feito essa autorreflexão, que os livros correspondem a períodos de encruzilhada, a períodos de indefinição, os livros que eu referi. E de facto, neste momento, enfim, talvez não haja muito tempo para escrever livros, não é? Mas estamos numa grande encruzilhada, não é? E vou tentar muito rapidamente fazer uma retrospectiva de como é que chegámos aqui. Eu vou fundir o ponto 2 e o ponto 3, porque o ponto 2 e o ponto 3 prendem-se com um dos aspectos que me parecem mais importantes, que é justamente a questão da União Económica e Monetária, ou seja, uma das deficiências fundamentais, estruturais, que não foi corrigida, e agora que estamos a assistir novamente o sistema financeiro a mexer-se, não é? Portanto, com dúvidas sobre a resiliência do nosso sistema financeiro, os bancos, os fundos de investimento, enfim, tudo isso que é o sistema financeiro. Começamos a perceber que, afinal de contas, enfim, a atrasada União Bancária, não é? Que foi sempre atrasada, que foi sempre travada, far-nos-ia falta, não é? Portanto, no fundo, não houve coragem para fazer, de facto, as reformas essenciais. E depois vou falar sobre uma questão essencial, que é como é que é possível que nós não tenhamos uma política de defesa comum, não é? E agora somos apenas os carregadores dos Estados Unidos, não é? No fundo, a nossa posição é absolutamente impressionante, quer dizer, ou seja, a forma como não fomos capazes em 70 anos de construção europeia de perceber uma coisa básica, é que não existe política se não houver defesa comum, não é? Portanto, e tudo aquilo que está a ser feito, essa visão absolutamente inaceitável de que a defesa europeia é contribuirmos com 2% do PIB europeu para as firmas americanas venderem os aviões, não é? E os aviões e os tanques, é absolutamente inaceitável. Eu recuso-me a aceitar uma coisa dessas, não é? Eu surpreendo, não me surpreendo, mas quando eu vejo o governo alemão, não é? Sacrificar a sua aviação europeia, os modelos dos aviões de combate que são feitos por ingleses, por italianos, por franceses e alemães, para os últimos modelos, não é? dos aviões de combate americanos, eu fico, como é que é possível? Como é que é possível que o complexo militar industrial, que foi denunciado pelo presidente Eisenhower, o presidente Eisenhower que foi o impulsionador com os nossos Jamonet, o Jamonet que está aqui no nosso programa, da Comunidade Europeia de Defesa, que em maio de 51, no Hotel Waldorf, em Paris, desenharam o projeto da defesa europeia, com o presidente Eisenhower a dizer: quando a NATO acabar, vocês ficam. A NATO é uma coisa provisória, tem a ver com a União Soviética. Quando eles deixarem de ser uma ameaça, acaba a NATO e vocês ficam com a vossa Comunidade Europeia de Defesa. Não é? Como é que é possível? A maior parte dos eurodeputados não fazem mínima ideia do que é que isto é, do que é que eu estou a falar. É chinês. Não é? Portanto, vamos então a isso. Será o outro ponto que eu irei falar. Bom, uma tese fundamental e teses subsidiárias que eu me limito a ler por uma questão de economia. Mesmo antes da invasão russa da Ucrânia, a União Europeia enfrentava e enfrenta desafios cada vez mais existenciais. Crise ecológica, económica e social global, pandemia, alterações climáticas, ameaças constitucionais pelas forças populistas. Não é? Portanto, isto é, nós temos um problema, um dilema há muitos anos na Europa, que é: onde está a democracia não está o poder, e onde está o poder não está a democracia. E a vingança vai ser a de termos cada vez mais a destruição do projeto europeu através do voto popular nos Estados Nacionais. Ou seja, as pessoas vão revoltar-se contra uma Europa que foi incapaz de se abrir à democracia, mas poderosa, com os lobbies, com as questões do Parlamento Europeu. Imaginem a corrupção no Parlamento Europeu, imaginem como é que será na Comissão Europeia, não é? Onde as coisas são muito maiores, não é? Ou seja, todo o discurso da transparência, e depois vemos estes casos de escândalos no Parlamento Europeu, não é? Portanto, hoje em dia, os socialistas em França, os apoiantes do presidente Macron, o Amarche, por exemplo, já toda a gente pensa que só uma doença pode impedir a Marine Le Pen de ganhar as eleições. Ela só tem que ficar quieta, silenciosa, não precisa de sair, nem de fazer campanha, tem que ficar no seu sítio, à espera que chegue a hora do voto. Não é? Portanto, na Alemanha, quando os alemães perceberem
quem é que destruiu o Nord Stream, não é? 1 e 2, e perceberem que o governo alemão está a patrocinar e a ser cúmplice de uma farsa, não é? De histórias da carochinha, não é? Foi uma traineira russa, não é? Que fez isso, uma coisa bizarra, não, e coraniana. Assim é suficientemente inteligente para perceber que não pode ser uma coisa, tem que ser, não é? Quer dizer, quando eles perceberem, bom, o Partido Verde, a quem eu durante décadas dei apoio, participei em congressos na Alemanha, o Partido Verde já não existe. Quer dizer, já não existe, a partir de aquela ministra dos negócios estrangeiros, já não existe, não é? Portanto, a questão fundamental é como é que nós vamos conseguir salvar o projeto europeu quando as pessoas, no final deste ano e no próximo ano, com esta política desastrosa de sanções contra nós próprios, auto-infligidas, perceberem que em Bruxelas não está a gente de confiança, bom, enfim, já tinham desconfiança, não é? Mas quando começarem a sentir na carne os impactos de tudo isto, não é? Portanto, no fundo, é isto que eu chamo as mudanças constitucionais, ameaças constitucionais das forças populistas. A deriva dos Estados Unidos, escuso de me comentar, é tudo muito, 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 muito estranho e muito bizarro. A ascensão da China também. O único e estreito caminho do futuro passa pelo superar do potencial de autodestruição do atual modelo intergovernamental, cada vez mais caótico e casuístico de governação. Bom, chegamos à situação em que praticamente declarações de guerras são feitas pela Presidente da Comissão Europeia. Portanto, somos envolvidos num processo de armamentismo sem que os parlamentos nacionais tenham qualquer capacidade de decisão, não é? Aliás, estão paralisados que nem sequer protestam, não é? Portanto, das forças da esquerda e da direita estão paralisadas pela grandiosidade do que está a acontecer. De facto, o que está a acontecer é uma coisa que só acontece uma vez na vida, uma vez de 100 a 100 anos, não é? Teses subsidiárias. O que é que, no fundo, nós temos aqui? Nós temos o esmagamento das potencialidades federais da UE, começou primeiro com o abandono do projeto de defesa comum em 54, portanto em 54. Depois com o desenho neoliberal da zona euro e completou-se com o primado do Tratado de Lisboa e a resposta à crise do euro. Portanto, são um conjunto de etapas que efetivamente nos conduziram a esta situação em que estamos presos no labirinto. Eu acho que todos nós nos sentimos, bom, pelo menos quem tem consciência das questões europeias, como que se tivesse tomado uma espécie de... Há umas substâncias na Amazónia que não matam, mas paralisam, não é? Nós estamos, enfim, a única coisa que não tenho paralisado é a garganta, estou aqui a falar convosco, não é? As cordas vocais. Mas de resto, como qualquer um de vós, estamos paralisados. E o intergovernamentalismo tem multiplicado os atritos e as assimetrias dentro da UE, da União. O federalismo não é, e eu volto a dizer o seguinte, o federalismo não é uma escolha, mas uma necessidade vital cujo tempo está a escoar-se. É? E ainda nas teses subsidiárias, uma terceira, mesmo que a guerra possa ser contida à Ucrânia e não escale para o patamar nuclear, os seus custos serão imensos. Primeiro, a instabilidade económica financeira. B, protestos sociais pelas consequências nefastas da resposta incompetente à invasão russa, sanções e corrida às armas. Terceiro, ondas de choque nas fronteiras externas. As notícias que chegam, nomeadamente dos movimentos migratórios, são incríveis, não é? No domingo passado tivemos 4.000 pessoas a chegarem a Lampedusa, não é? Portanto, 4.000 pessoas num só dia, não é? A solução, por exemplo, que os nossos amigos ingleses estão a encontrar para o assunto, que é mandá-los para a Uganda, está em linha com os valores europeus mais finos, não é? Como vemos, não é? E o estreito caminho federal passa por 3 tarefas que foram recalcadas ao longo dos últimos 70 anos. Primeiro, retomar o espírito, pelo menos, da Comunidade Europeia de Defesa. Segundo, retomar e completar a União Económica e Monetária na base dos princípios do federalismo fiscal e orçamental. Terceiro, ancorar eleitoralmente a Comissão Europeia e combatendo a corrupção e o lobbying no Parlamento Europeu e em todas as instâncias europeias. No fundo, penso que são, enfim,
Eu não estou a dizer que isto é muito provável que aconteça. Temos que ter um plano, não é? E este é um plano que nem sequer é muito radical, não estou a propor nada que seja revolucionário, isto é apenas, digamos assim, retomar aquilo que foi perdido na nossa tradição, na cultura comunitária, no método cooperativo, que presidiu até essa coisa fantástica que foi o Tratado de Lisboa, não é? Portanto, que nos trouxe a uma situação em que a União Europeia parece o Império Romano-Germânico, não é? Em que todos eram elegíveis, mas havia uns que de facto eram mais elegíveis do que outros. Bom, eu já passei metade do tempo, portanto, se calhar vamos fazer o seguinte, eu vou passando pelos slides, apenas para vos mostrar as coisas que eu gostaria de dizer, se tivesse tempo. Ponho aqui os tratados fundadores, recordar-vos que quando falamos dos tratados fundadores temos uma espécie de ideia freudiana, que é de recalcar a Comunidade Europeia de Defesa, que era um tratado fundador que foi frustrado e que tinha dentro de si uma componente muito importante, a comunidade política europeia, ou seja, no fundo, como iremos ver num slide que esse aí vou passar, do Tratado da Comunidade Europeia de Defesa, parecia óbvio para o Jean Monnet e parecia óbvio também para o general Eisenhower, que presidia a OTAN naquele ano de 51, foi o primeiro chefe militar da OTAN. Parecia óbvio que não era possível ter um exército europeu sem existir um mecanismo qualquer de responsabilidade e de legitimação política. Isso tinha que ser uma confederação ou uma federação europeia. Portanto, isso é um aspecto que perdeu-se também isso, não é? Depois de todos os outros tratados fundadores que sabemos, as reformas dos tratados, as tensões entre as tais duas lógicas, a lógica intergovernamental e uma lógica de método comunitário para federal, já sabemos onde é que ficamos, não é? Ficamos numa situação intergovernamental que é aquela que nós temos hoje, claramente. E na segunda e terceira parte iria falar sobre a questão uma questão que nós não temos nenhuma possibilidade de sair desta situação de paralisia se não pusermos em ordem um eixo fundamental da nossa União, que é a União Económica e Monetária, e que implica justamente a criação, de facto, de um verdadeiro federalismo monetário e fiscal. Eu iria falar sobre as origens da crise do euro, mas não há hipótese nenhuma de o fazer. Iria então identificar os 4 erros da União Económica e Monetária que efetivamente não foram corrigidos com a crise do euro ou seja, são erros que continuam ativos, continuam, digamos, a ter um efeito disruptivo que tem sido camuflado pela solução que foi encontrada. Como sabem, a solução que foi encontrada para evitar que o euro implodisse foi fazer do Banco Central Europeu um banco mais ou menos normal, não é? Ou seja, foi no fundo agarrar no TFUE, não é? No Tratado de Funcionamento da União Europeia, e pôr um bocadinho o artigo 127 assim de lado, não é? O artigo que diz que a nossa preocupação fundamental é a estabilidade de preços, combater a inflação. O artigo 125 do no bailout já tinha ficado em reserva há muito tempo, e depois com o Mário Draghi começámos a fazer financiamento monetário, o artigo 123, que era proibido, começámos a fazer, mas começámos a fazer com muita educação, não é? Ou seja, começámos a fazer via sistema bancário, ou seja, no fundo, o Banco Central Europeu apoia os orçamentos dos Estados e a política dos Estados através do quê? Através da compra dos títulos de dívida nacionais que os bancos têm nos seus ativos, não é? Portanto, no fundo, não estão a apoiar os bancos, não estão a apoiar os Estados, não é? Ora, isto obviamente que não podia durar sempre, não é? E durou aliás, muito mais tempo do que pensaria, não é? Portanto, e chegarmos a esta situação, quer dizer, não é possível manter uma União a funcionar com um orçamento que tem tido, em média, pouco mais de 1%. Não é? A pandemia alterou um bocadinho as coisas, mas basicamente nós temos 1%. Quer dizer, 1% dá para atividades recreativas, não dá para financiar 27 países, não é? Portanto, e realmente o grande desafio que nós temos agora não é agora aos críticos, o BCE fez mal, não, quer dizer, o problema é que, como não há uma componente orçamental a apoiar a política monetária, como a política monetária está sozinha, ela tem que fazer coisas que só a existência de um orçamento federal poderia
para permitir políticas contracíclicas, não é? Portanto, estamos exatamente na mesma, ou seja, conseguimos passar sem alterar por cima da maior das tempestades, não é? Só que agora eu penso que vai ser diferente. Agora, agora realmente eu acho que a realidade não nos vai dar muitas oportunidades de continuarmos a ser pouco inteligentes, porque o problema da falta de inteligência é que até se perde a noção da sobrevivência, do espírito de sobrevivência, não é? Nesse aspecto o Jean Monnet era a grande esperança que ele tinha, era que, postos perante o abismo, os europeus ganhavam juízos. Eu, neste momento, não sei. Já tivemos tantas vezes por cima... Bom, agora temos, de facto, o maior perigo de sempre, não é? Mas não sei se vamos ganhar juízo. Os 4 erros eram fundamentais e depois passo logo para a última parte da Comunidade Europeia de Defesa e da Defesa. Todas as uniões monetárias que funcionaram começaram por ser uniões políticas. Antes de ter uma moeda comum, as uniões devem ter uma Constituição e um governo comuns, separando as competências dos 2 sistemas de governo, o da União e o dos Estados Nacionais. Temos 2 exemplos, bem diferentes, não é? Os Estados Unidos da América, com a Constituição Federal escrita em 1787, entrou em vigor em 88, antecipou a união monetária do dólar e a estabilização de um banco central que só ocorreria em 1913. Quer dizer, houve várias tentativas de fazer um Banco da América, não, mas na verdade o Banco Central Europeu, ou melhor, a Reserva Federal Americana, só foi no século XX que se estabilizou. O Segundo Reich, portanto a Alemanha bismarckiana, que eu chamo um federalismo aristocrático, um federalismo monárquico, tivemos a unificação e a constituição políticas em 71, no mesmo ano em que a Alemanha se unificou no Palácio dos Espelhos em Versalhes, tivemos também uma Constituição, que antecederam a União Monetária de 73 e o Banco Central, o Reichsbank, que só viria em 1876. O segundo erro que nós cometemos foi criar a zona euro sem a existência de um orçamento comum, o que implicaria prévia coordenação das políticas fiscais e económicas dos Estados, capazes de intervir em caso de choques assimétricos que atingissem alguns dos seus Estados-membros, como veio a acontecer em 2008 e depois. No fundo, o orçamento da União Europeia tem tido, antes da pandemia, tem sido à volta de 1,27% do PIB, no conjunto dos seus agora 27 países. Sem um orçamento comum, que no mínimo deveria corresponder a 5 a 10% do PIB agregado, não é possível ativar políticas contracíclicas, investimento e dívida europeus, evitando agravar a dívida pública e a assimetria dos Estados-membros. Este é o segundo erro de forma, digamos assim, breve. O terceiro erro. O BCE é legalmente um banco central hemiplágico, que deixou os Estados completamente nas mãos dos mercados da dívida pública. Um Banco Central deve ser capaz de financiar diretamente os Estados em caso de necessidade, o que está proibido pelo artigo 123 do TFUE. Se os artigos 125, no bailout, e 127 da TFUE tivessem sido cumpridos, a União Europeia já teria acabado. Portanto, foi preciso, de facto, contornar o TFUE para sobrevivermos. O quarto erro. As regras da zona euro trataram os Estados como entidades diabólicas e os bancos como personalidades angélicas, desprezando a lição da experiência. A falta de conhecimento da história é assustadora, assustadora. Bastava conhecer um bocadinho da história dos Estados Unidos para perceber que aquela falta de coordenação bancária que nós tínhamos antes do pior acontecer era absolutamente uma receita para o desastre. Dar uma autorização bancária nacional para bancos que operam no mercado europeu, bom, é de facto uma coisa, enfim, eu fico estarrecido. Nunca ouviram falar no Stiegl-Glass, na separação entre os bancos de investimento e os bancos comerciais? E não se fizeram as contas e não se percebeu que em 1999, quando os americanos abandonaram finalmente, completamente, o Stiegl-Glass, 8 anos depois, 9 anos depois, tivemos a crise do sistema internacional, não é? E agora estamos com outra em cima. Quer dizer, o que é preciso para que se perceba, não é? O que é preciso? Bom, para ir para o fim, realmente eu tinha aqui muitas coisas interessantes sobre esse tempo.
Claro, interessantes é o meu ponto de vista, não é? Portanto, falar então um bocadinho sobre esta coisa impressionante. Como é que é possível não termos defesa comum? Não é? Quem é que não fez os trabalhos de casa? Não é? Bom, nós tivemos de facto um projeto de comunidade, e tivemos um tratado de Comunidade Europeia de Defesa, um bocadinho o contexto. Em 1950, os Estados Unidos pedem aos seis, França, Itália, Alemanha e Benelux, um maior compromisso. Na altura tínhamos tido o bloqueio de Berlim, estávamos a começar a guerra da Coreia, o Stalin ainda estava vivo, não é? O Mao Tse-tung estava cheio de força, não é? Portanto foi aliás o Mao Tse-tung que pôs centenas de milhares de soldados chineses a lutar contra as forças dos Estados Unidos e da ONU. Houve um mandato da ONU para intervir na Coreia, enfim, não é como agora. Portanto, digamos que havia um contexto que levou os Estados Unidos a falarem com os países europeus e a colocarem em cima da mesa o rearmamento da Alemanha. Não é? Portanto, a Alemanha, em Versalhes, em 1918-19, a Alemanha ficou reduzida a um pequeno exército de 100 mil homens. Em 1950 não havia ainda Bundeswehr, não havia exército alemão nenhum. Não é? Portanto, e ninguém estava, aparentemente, na Europa interessado em que houvesse, não é? E foi justamente por causa da exigência norte-americana de que é preciso um contributo europeu e não podemos deixar a Alemanha sem dar esse contributo, que surgiu a ideia francesa, uma ideia francesa, atenção, do Robert Schuman e do Jean Monnet, que surgiu ao mesmo tempo da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. As memórias do Jean Monnet são extraordinárias porque mostram um homem de uma inteligência incrível, não é? Que está a lutar em todas as frentes, quer dizer, ele está preocupado com a SECA, mas também está a puxar pela Comunidade Europeia de Defesa, a falar com toda a gente, na altura também não éramos muitos, não é? Mas enfim, a falar com toda a gente, a falar com os americanos, a falar para tentarem chegar a alguma conclusão positiva. Portanto, no fundo, temos a famosa declaração Plevan, à Assembleia Nacional Francesa, de 24 de outubro de 50. Depois, em fevereiro de 50, temos a Conferência Intergovernamental em Paris, também sobre a Comunidade Europeia de Defesa. Em junho, temos o tal almoço de Jean Monnet com o general Eisenhower, no Waldorf Astoria. Em 27 de maio, temos o tratado a ser assinado em Paris, depois de conferências internacionais. Vejam bem onde, em Washington, Ottawa, Roma, Lisboa e Paris. Antes da assinatura, Lisboa foi a última cidade onde acontece, no fundo, a discussão sobre o tratado. E todos os parlamentos ratificam o tratado, excetuando o Parlamento francês, não é? Em 31 de agosto, certamente que muita gente estava a regressar de férias ou iria para férias, o Parlamento, numa aliança muito curiosa entre o Partido Comunista Francês, que era fortíssimo na altura, e os gaullistas, não é? Portanto, os gaullistas, ou os partidos inspirados em de Gaulle, votam contra, e vale a pena ver as atas dessa reunião, é extraordinário, a violência do discurso, ainda a hostilidade, a guerra tinha acabado há muito pouco tempo, havia cartazes contra a Comunidade Europeia em que se via um oficial da Wehrmacht a dizer: quero-te para o exército europeu, como quem diz, vamos agora ter outra vez os oficiais nazis à frente das Forças Armadas, vamos outra vez obedecer a um comando alemão. E a França estava a passar um mau bocado, não é? A Indochina tinha já devido Bien Phu, não é? Apenas dizer algumas características da Comunidade Europeia de Defesa. Trata-se de um documento profundamente federal. Todos os Estados europeus teriam as suas forças armadas submetidas, com exceção de forças residuais, a um comando unificado com orçamento comum. Uniforme e simbologia comum, integrando a OTAN, mas não dependendo dela no sentido em que estava previsto que as forças armadas europeias permaneceriam depois do fim da OTAN. E o artigo 38, enfim, é apenas um exemplo que aqui trago, explica que a Assembleia da Comunidade
deveria estudar a coexistência das diferentes organizações para a cooperação europeia e deveria, no fundo, levar a cabo um processo de constituição do enquadramento federal ou de uma estrutura confederal. Portanto, claramente estava o caminho e aí entrava a Comunidade Europeia de Defesa, que seria, digamos, a solução para esse problema. Ok, os últimos minutos. Algumas teses conclusivas aqui também. Eu penso justamente que sem defesa não há Leviatã europeu, não há uma ordem política que seja digna de respeito e que se faça respeitar. Em 2023 a OTAN nada tem a ver com a OTAN de 52. Na questão da passagem do modelo unipolar, nós estamos a assistir a uma mudança da ordem mundial, não sei se já repararam, não é? E estamos, no fundo, a ver um país muito importante para o sistema mundial, com relutância a não perceber que tem de partilhar o poder no âmbito de uma ordem multipolar. Uma coisa é nós sermos capazes de termos uma hegemonia indiscutível quando temos força para isso. Outra coisa é quando não temos. E manifestamente, quando um país a única coisa que tem são uma moeda de reserva, que neste momento está a ser posta em causa em sucessivos acordos internacionais. Hoje em dia, muitas commodities, muitas mercadorias já são transacionadas em outras moedas que não o dólar. Não é? E quando, no fundo, se utiliza o gládio, não é? Portanto, a força militar como instrumento de argumentação e a pressão sobre os aliados, eu penso que temos aqui um problema muito grave de segurança internacional. E esta situação, infelizmente, não melhorou depois de Trump. Há aqui linhas de continuidade entre democratas e republicanos que não são muito agradáveis para nós europeus. Sobre aquela outra questão dos 2% já disse. E terminava com 6 brevíssimas conclusões que vou apenas ler e estou dentro do tempo. Primeira conclusão, a sobrevivência da UE implicará um ativismo político e social plural que em grande medida está ainda para organizar. Ou seja, nós podemos definir a tarefa, a agenda, mas neste momento temos um grande problema, é que não temos de facto os sujeitos. Eu acho que temos milhões de europeus que querem dar o seu contributo, que não querem regressar àquilo que será uma Europa fragmentada, uma Europa que será uma espécie de Polónia no século XVIII, que vai ser partilhada por toda a gente, não é? Pelas grandes potências, as emergentes e as outras que estão em recuo. E vê-se o novo papel da Polónia, ostensivo. Enfim, a Polónia que ao mesmo tempo que é o campeão de uma escalada militar como resposta à invasão russa, pede uma indemnização de 1 trilhão de euros à Alemanha, não é? Portanto, como se a questão da dívida de guerra não tivesse já sido resolvida anteriormente. Portanto, é extremamente importante encontrarmos os sujeitos. Há aqui uma imaginação política de que carecemos fortemente. Segunda tese, a Alemanha deixou de ser a potência hegemónica. O que aconteceu neste último ano é, de facto, extraordinário. A Alemanha, durante muitos anos, conseguiu gerir um equilíbrio muito difícil. Não é? Um equilíbrio entre ser a maior potência económica, beneficiando nomeadamente de uma relação que vinha desde o tempo do Willy Brandt, não é? com a Rússia, nomeadamente ter acesso a energia muito barata, e não ter um investimento significativo na defesa, portanto confiar no guarda-chuva norte-americano e da OTAN. E neste momento ela está numa situação muito, muito complicada, porque, quer dizer, os custos da energia tendem a aumentar e também ninguém sabe o que é que poderá ser o novo rearranjo de relação de forças dentro da União Europeia. Eu recordo-me quando, logo a seguir à invasão russa, o chanceler Scholz falou num pacote de 100 mil milhões de euros para a defesa, não é? Que é praticamente quase o dobro do orçamento militar francês anual. Eu li a imprensa francesa e os franceses mexeram-se na cadeira, não é? Porque havia uma espécie de acordo
acordo não escrito entre nós somos o braço armado da Europa, temos a nossa force de frappe e vocês são o motor económico. Agora querem ser tudo, não é? Portanto, temos aqui quer dizer, a coesão, a unidade europeia. Atenção, é preciso ter cuidado com as palavras, porque por trás da aparente coesão nós temos muitas tensões internas. A terceira tese: as duas reformas federais do software da zona euro e da defesa são tão difíceis como necessárias. Eu penso que, de facto, aquilo que referi nesta intervenção, assim, a passo de corrida, a galope, são aspectos absolutamente fundamentais. Se mantemos uma estrutura que não funciona, o que vai acontecer é que a realidade vai avançar e nós ficamos com a estrutura nas mãos, não é? Ficamos com os resíduos nas mãos, não é? Porque deixa de ser vivo. Quarta tese: a guerra russo-ucraniana representa um perigo existencial, até físico, não é? Não é o existencial metafórico, físico, não é? De cuja responsabilidade os países ocidentais, ou melhor, com uma responsabilidade, desculpem, isto foi escrito pelos vistos sem grande revisão, de cuja responsabilidade os países ocidentais, nomeadamente os europeus, não estão a querer assumir a total responsabilidade. Não é? Portanto, a questão, nós aprendemos, quem conhece um pouco de estratégia, não é um bocadinho que toda a defesa implica sempre um primado de objetivos políticos sobre objetivos militares. E o que nós vemos a União Europeia neste momento a discutir é fundamentalmente o armamento. O armamento para quê? Qual é a estratégia ao serviço da qual está o armamento? O que é que nós queremos fazer? Não é? O que é que nós queremos em relação à Rússia? Queremos fazer o quê com a Rússia? Queremos derrotar a Rússia? Bom, se queremos derrotar a Rússia, então o melhor é perceber o que é que isso significa. Não é? Não é? Eu, ao longo dos anos, tenho estudado estas coisas, não é? Tenho lido estas coisas, não é agora. Não é? A doutrina russa do uso das armas nucleares não começou agora, não é? Não é? Por exemplo, a Rússia tem 10 vezes mais armas táticas, nucleares táticas, do que os Estados Unidos, não é? 10 vezes mais. Porque os Estados Unidos têm uma doutrina militar enfim, de superpotência, de potência unipolar, não é? Portanto, tem o seu, enfim, guarda-chuva nuclear, com certeza, mas sobretudo tem um exército convencional poderosíssimo, não é? Portanto, temos que ter um certo cuidado, não é? É preciso que, quando o Conselho Europeu se reúne, espero que tenham lá alguma gente que perceba disto, não é? Destas questões, não é? Quinta tese: a incapacidade de compensar as realidades geopolíticas, de compreender, portanto, nomeadamente a das relações com a Eurásia, não agravar o risco de implosão política europeia, não é? Portanto, ou seja, nós temos que ter muito cuidado, porque a geografia política mundial, geopolítica, está a mudar aceleradamente. As crises económicas e estamos numa crise de guerra, não é? Portanto, uma crise bélica, esperemos que não seja uma crise terminal, muda muito rapidamente, é como um sismo, é como no fundo as placas tectónicas, quer dizer, as placas tectónicas durante décadas, séculos, estão submetidas a tensões, mas há um momento em que há uma mudança de qualidade, não é? Portanto, nós temos que ter um certo cuidado com isso. Eu julgo também a negligência, mediocridade e vistas curtas trouxeram-nos aqui. Só com visão estratégica de longo prazo poderemos sobreviver. Penso que está em risco a nossa sobrevivência. Esperemos que não seja apenas uma sobrevivência política, o que já seria uma tragédia, não é? Porque seria económica, mas a sobrevivência física do corpo. E terminava só com o Jean Monnet, já que estamos aqui sob a égide do Jean Monnet, uma passagem muito bonita das Memórias, não é? Que eu, enfim, vou ler, não vou traduzir, vou ler na bela língua francesa. Il est vrai que les hommes ne prennent de grandes décisions que lorsque la crise est à leur porte. Le fédérateur ne porterait le nom d'un homme. C'était toujours la même puissance abstraite, multiforme, qui s'impose a tous les hommes, la nécessité. Mas até mesmo para a necessidade é preciso um grau de inteligência e um grau de competência que eu não sei se as nossas cabeças dirigentes na União Europeia têm. Não sei. Tenho algumas dúvidas. Espero
Espero profundamente, para bem da nossa saúde e dos nossos filhos, que eu esteja profundamente enganado. Muito obrigado pela vossa atenção.